vamos resolver esse exercício agora, que ele pede o quê? Para determinar as reações de apoio A e B, falando que o EI é constante. Aqui, o que a gente tem? A gente tem uma estrutura que eu tenho um engaste, uma viga que eu tenho um engaste desse lado, e um apoio simples desse lado. Então, aqui, ó, quando a gente faz o grau hiperestático, o que eu tenho? Eu tenho 3 reações aqui, mais uma aqui, 4. Então, eu tenho 4 reações de apoio, menos as 3 equações de equilíbrio, menos não tenho nenhuma rótula, 0. Então, nesse caso, a gente vai ter um grau hiperestático de 1. O que esse grau fala? Que eu tenho um apoio a mais para eu resolver essa equação de modo isostático. Então, aqui a gente vai ter que escolher um desses apoios para tirar, para a gente calcular essa estrutura de modo isostático. Então, através dessas tabelas de inclinação e deflexão, a gente consegue fazer de um modo mais rápido se essa estrutura se encaixar nessa tabela. Então, o que eu tenho aqui? Ó? Engaste de um lado, apoio simples do outro. O que eu vou fazer? Eu vou escolher esse apoio simples aqui, em B, como a minha redundante. Então, o que eu estou dizendo? Que eu vou tirar esse apoio. Então, a minha estrutura vai ficar desse jeito. Ó. Vai ficar um engaste. Vai ficar um engaste do lado. Aqui a minha carga distribuída. De 15 kN por metro a uma distância que eu tenho aqui de 5 metros. Então, eu tenho esse aqui. Com aqui é o meu apoio A e aqui é meu ponto B. Então, eu tirei essa redundante. O que ele está me falando? Que essa estrutura, se eu tirei esse apoio, a tendência dessa estrutura é fazer assim. Então, nesse caso aqui, eu tenho um deslocamento nesse ponto B aqui, ó. Tudo isso aqui com a minha carga real. Ó, tô pegando a minha carga real, tudo que eu tenho realmente na estrutura. Então, vou montar aqui. Agora, eu tenho o quê? Um apoio. Apenas um engaste, que eu tenho uma reação vertical, VA, uma reação horizontal, HA, e um momento, MA. Então, eu tenho esse apoio aqui. Eu vou olhar na tabela, ó, aqui, esse lado é a tabela de engaste. Então, ó, eu tenho engaste apenas. Então, eu vou pegar, ó, essa figura aqui, que eu tenho engaste de um lado e uma carga distribuída triangular. Então, vou usar essa linha de tabela aqui. O que eu quero? Eu quero esse deslocamento aqui, ó. Quero esse V máximo, que é o quanto ele vai deslocar nesse último ponto, que foi onde eu tirei o apoio. O V máximo vai estar aqui, ó, na coluna de deflexão, que é o que eu quero. Eu vou encontrar o V máximo. Então, a fórmula é essa daqui, ó. Então, eu vou colocar aqui a fórmula. Então, para essa estrutura, ó, o que eu vou ter? O meu deslocamento em B real dele é essa fórmula. W0 L a quarta sobre 30. E quanto é meu W0? 15. Então, tenho menos 15. Quanto é meu L? 5. 5 a quarta. O 30 da fórmula. O EI, ele me disse no enunciado que é constante. Ele fala que o EI é constante. Então, agora vamos resolver isso. Eu vou ter 5 elevado à quarta vezes 15 dividido por 30. Então, eu vou ter aqui menos 312,5 sobre EI. Esse é meu deslocamento real. Agora, o que eu tenho que fazer? Pelo método das forças, eu faço um deslocamento real e um deslocamento virtual. Só que nesse caso, o virtual, o que eu vou fazer? Eu repito a estrutura
que eu preciso que ela seja a mesma, então ela tem que ser engaste de um lado. E aonde eu tirei o apoio, que foi a redundante, eu vou acrescentar uma força. Nesse caso, eu vou colocar aqui, ó, uma força unitária de 1 em cima do apoio. Ó. O que que essa estrutura... Aqui também eu tenho o meu apoio A e meu ponto B. Se eu tenho essa carga, o comportamento é o mesmo. Só que nesse caso, eu quero um deslocamento virtual. Então, por isso eu coloco minúsculo. Eu estou colocando deslocamento virtual. Eu só tenho essa força, que é virtual. É a única que eu coloco em cima da redundante. A distância se mantém a mesma, de 5. Esse lado de cá, eu mantenho as minhas 3 reações. Então, aqui, ó, o que que eu vou ter aqui? O meu deslocamento virtual, eu vou para a tabela de novo. Então, venho aqui na tabela, o que que eu tenho? Ó, o comportamento é uma força unitária, uma força concentrada no final da viga engastada. Então, é essa primeira aqui, ó, essa primeira. Como eu quero também esse deslocamento máximo, eu vou aqui na coluna de deflexão e pego essa fórmula aqui. Então, eu vou pegar essa fórmula, que é menos PL ao cubo sobre 3EI. O meu P é essa carga unitária, então é menos 1. O meu L é 5 ao cubo sobre 3. O EI, ele me diz que é constante. Então, nesse caso aqui, meu deslocamento virtual vai ser igual a 5 ao cubo dividido por 3. Colocar aqui menos, deu 41,67. Deu uma dízima, né? Sobre EI, que também é constante. Então, o que que eu achei? Eu achei o meu deslocamento com as minhas cargas reais e o meu deslocamento com as minhas cargas virtuais. A fórmula me diz o quê? O que que eu tirei? Eu tirei esse apoio, ó, vou colocar ele aqui, esse apoio vertical VB. Pelo método das forças, a fórmula me diz o quê? Que esse VB, que é essa força que eu tirei, ele é igual a menos o deslocamento virtual sobre o deslocamento, ó, o deslocamento real em cima sobre o deslocamento virtual. Então, eu tenho menos o deslocamento virtual, ó, real, deu 312,5 sobre EI sobre o deslocamento virtual, menos também, né? Negativo, menos 41,667 sobre EI. Agora, só resolvendo isso aqui, eu vou ter menos 312,5 EI, que multiplica EI sobre menos 41,667. Então, corto esse EI com esse EI, dividir aqui, o que que eu vou ter? 312,5 dividido por 41,667. Então, eu tenho 7,49. Vou arredondar aqui. Eu vou ter que a minha força vertical igual ao negativo, corto com esse negativo, vai ficar menos 7,5 quilonewtons. Então, essa daqui é a minha força vertical em B. Então, eu achei quanto que vale o meu VB. O que que esse sinal negativo me indica? Indica que o sentido que eu atribuí para a carga virtual, ó, esse sentido que eu atribuí para baixo, ele está errado. Então, a minha reação, ela não está para baixo, o meu VB. Ele vai estar para cima. Então, está igual aqui, ó. Então, ela está diferente dessa carga unitária. É isso que me diz. Então, o meu VB é para cima. Sabendo dessa reação, sabendo o valor, esse valor de VB, o que que eu vou fazer? Eu vou repetir a estrutura. Então, o que eu vou fazer? Ó? Eu vou repetir a estrutura. Então, ó, eu tenho um engaste aqui. Eu tenho uma carga de
distribuída de forma triangular aqui, de 15 kN por metro a uma distância de 5 metros, um apoio de primeiro gênero aqui, só que esse apoio eu sei quanto que ele vale, eu calculei. Então, eu achei que esse apoio vale 7,5. Vendo? Esse sinal negativo aqui significou que esse força unitária que eu coloquei, que eu posso atribuir para qualquer um dos lados, errada. Então, ela não é para baixo, ele é para cima. Então, por isso que o meu 7,5 vai para cima. Aqui, agora, o que eu tenho aqui nessa estrutura? Eu tenho o meu apoio A e meu apoio B. O B eu já sei, então eu preciso achar a minha força vertical em A, a minha força horizontal em A e o meu momento em A. Então agora, o que eu vou fazer? Aqui eu tenho uma carga distribuída, que eu vou fazer o quê? Ela virá concentrada. Lembrando que carga distribuída triangularmente, o que eu vou fazer? O centro dela é a 1/3 do total. Então, aqui ó, é 5 sobre 3. E aqui é 5 vezes 2 sobre 3. E qual que é o valor dela? Aqui, o valor dela vai ser 15 vezes a distância, que é 5, dividido por 2. Então, isso daqui vai dar 15 vezes 5 dividido por 2. Minha carga concentrada é de 37,5 kN a uma distância 1/3 do lado mais alto do meu triângulo. Então, com essas informações, eu já posso calcular as outras reações. Então, o que eu vou ter aqui? Eu faço por isostática normal, somatório das forças horizontais é igual a zero. Eu vou atribuir para a direita como positivo. O que eu tenho horizontalmente? Apenas o H. Então, meu H é zero. HA. Somatório das forças verticais é igual a zero. Eu vou atribuir o para cima como positivo. O que eu tenho aqui? VA, positivo para cima, mais o 7,5 do meu VB que eu já achei, menos essa carga que eu concentrei apenas para calcular, 37,5 é igual a zero. Aqui eu já consigo achar o meu VA. VA vai ser igual a 30 kN. Então, achei o meu VA. Agora, eu vou fazer o meu momento. Somatório de momento em A é igual a zero. Eu vou atribuir o horário como positivo. O que eu tenho aqui? Em A, eu tenho o próprio MA, que já está no sentido positivo. O HA e o VA não geram momento, ele está em cima do ponto. O que eu tenho aqui? A próxima força é o 37,5, a uma distância de 5 vezes 3, que também faz o sentido positivo, então vai ser 37,5 que multiplica 5 sobre 3, que é essa distância. Agora o 7,5 no sentido anti-horário. Então, é menos 7,5 vezes a distância total, que agora é 5. Então, nesse caso aqui, eu vou ter que o MA vai ser igual. Vamos fazer 37,5 vezes 5 dividido por 3, menos 7,5 vezes 5. Deu 25, positivo para cá. Como eu vou passar para o outro lado, menos 25 kN vezes metro. Então, agora eu achei as 3 reações de apoio. Então, já as três dessa, do ponto A, e já tinha achado o meu VB. Então, achei as reações. Se eu quiser fazer os gráficos agora, então, vou fazer o gráfico do momento fletor. O que eu vou ter? Ó? Eu repito a estrutura. O engaste me gera um momento, ó, no MA, gera de menos 25. Lembrando que menos, no momento fletor, ele fica para cima. Então, aqui, menos 25. Esse momento aqui é um momento zero nesse apoio. A minha carga distribuída é uma parábola que começa maior e vai ficando menor aqui.
Então, ela fica um desenho mais ou menos assim. Onde aqui eu tenho o sentido negativo, né? Lembrando que o negativo é para cima. E aqui eu tenho o positivo. Então, esse foi o vídeo de achar as reações de apoio através das tabelas, dessas tabelas de deflexão e inclinação, utilizando o método das forças. Então, se eu tenho uma estrutura que eu consiga deixar ela ou em engaste com essas forças, essas cargas, ou em vigas biapoiadas com essas cargas, eu consigo resolver através dessas tabelas. Então é esse vídeo, até um próximo vídeo.